Olá pessoal, estou aqui de volta com mais uma reflexão, mais uma meditação no nosso canal, a fim de potencializar nossa capacidade, nossos recursos. Então hoje eu quero meditar com você sobre o poder dos sonhos. O sonhador nem sempre é compreendido, nem sempre ele é aceito à primeira mão. As pessoas acham estranho, né? Não merece ser levado a sério, ou alguém cheio de ilusões e fantasias, mas a verdade é que estes são os verdadeiros agentes de transformação no mundo. Olhando para exemplos históricos como Carl Benz, quando ele resolveu criar o carro, né, o automóvel, na verdade, ele foi o primeiro a ter a ideia de fazer uma carruagem puxada a nada. Na época, as carruagens eram puxadas a cavalos. E ele então decidiu que iria fazer uma carruagem movida a motor. Ninguém nem imaginava o que era isso. Isso era inconcebível para a época e ele recebeu muitas críticas, muitas gozações, mas ele conseguiu. E o resultado é que nós temos automóveis aí, por onde quer que olhemos. Outro grande exemplo também é o Thomas Edison, né, com suas inumeráveis criações, invenções. Quando ele foi criar, por exemplo, a lâmpada elétrica, ele teve 10.000 tentativas mal sucedidas e também incompreendido, criticado. Ele teve que trocar, por exemplo, seu assistente mais de uma vez. E perguntaram a ele se ele não cansava, se ele não estava vendo que aquilo ali estava errado, que ele já tinha falhado 10.000 vezes. A resposta dele foi: não, eu não falhei 10.000 vezes, eu eliminei 10.000 alternativas que não funcionavam, né? Então, ele estava focado nessa ideia de criar a lâmpada elétrica, substituir o querosene, o gás, né, como a gente costuma ver em sítios ou em regiões assim menos desenvolvidas. Ele conseguiu. E como também muita gente conseguiu, como Henry Ford, seu meio de produção em massa, né, seu desenvolvimento aí dos automóveis, e outros pioneiros, por que não falar agora como Elon Musk, né, que está partindo na frente aí nessa indústria espacial, né, com foguetes, com a ideia de habitar, né, os planetas. Isso é muito interessante e hoje é impensável, né? Hoje é complicado a gente imaginar se ver nessa realidade, mas ele já está prevendo isso. O seu sonho está sendo testado, né? Ele está colocando à prova as possibilidades. E eu acredito que o que separa o sonhador da realidade, da execução do seu sonho é o tempo. É apenas tempo, é uma questão de tempo, porque os sonhadores, eles conseguem, eles vão atrás, eles não aceitam facilmente a derrota, eles não conhecem o fracasso como as pessoas comuns geralmente conhecem. Eles focam em sucesso, em alternativas, mesmo que isso requeira inúmeras tentativas. Os sonhadores são visionários, eles anteveem o futuro, eles têm essa capacidade de se ver no amanhã, de se ver
no que ainda não existe no mundo real, né? No mundo físico. E isso está em sua mente apenas, mas para ele é tão real, né? Essa capacidade de poder se identificar com o que está sentindo, com o que está visualizando, com o que deseja, isso se torna tão impregnado no ser, impregnado na experiência sensorial do sonhador, que só tem uma saída, amigo, é acontecer, é realizar-se, né? Eu quero encorajar você a olhar nessa perspectiva o mundo, né? Porque, como disse, os sonhadores a princípio eles são incompreendidos, eles são criticados, eles são rechaçados muitas vezes, porém, quando sua invenção, quando seu sonho se torna realidade, muita gente é beneficiada, aí vem os tapinhas nas costas, os aplausos, os elogios, e é sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre essa capacidade de prever tudo isso a partir do nada, a partir dessa intenção interior, subjetiva da experiência de quem sonha, né? E quando eu falo em sonho, eu estou falando tanto em sonho da maneira fisiológica, como também sonho numa perspectiva ideológica, não é? Porque quem sonha e dá vazão a esse sonho tem maiores possibilidades de grandes realizações. Quem sonha, quem dá asas à sua imaginação, consegue coisas extraordinárias, acima do que a média realiza. Imaginação, Bob Proctor disse, né, não é algo apenas que as crianças devem fazer uso para brincar. Imaginação é uma ferramenta preciosa, é um instrumento poderoso que você, eu temos em mãos e que podemos fazer uso e pode ser um diferencial na nossa vida. A imaginação, ela dá asas à criatividade. Quem é sonhador, né? Quem é visionário, tem a coragem de pagar o preço do seu sonho. Porque, como já vimos, é algo que ainda não existe na maioria das vezes, né? É algo extraordinário, é algo que está acima do que é convencional. E claro, né, muita gente não vai entender isso, muita gente não vai alcançar os sonhos. Porém, quando nós unimos perseverança ao nosso sonho, à nossa imaginação, aí está uma receita, uma fórmula poderosíssima do sucesso. E eu quero então desafiar você a sonhar, né? E como fazer isso? Um dos primeiros passos para a realização do sonho, né, é a fantasia, essa capacidade de se imaginar, né? Essa capacidade de se permitir sonhar, pensar em coisas extraordinárias, em coisas diferentes, em coisas que ainda não existem, em coisas que possam ajudar o maior número de pessoas, que possam facilitar a vida de pessoas até, de coisas que possam marcar uma geração, não é? Marcar uma cultura, transformar uma cultura, como por exemplo os smartphones que nós temos hoje, né? Os nossos celulares mudaram completamente a cultura do mundo, né? Mudaram a forma como nós fazemos isso. E quando Steve Jobs criou então o smartphone, ele tinha, né,
lampejos de como esse pequeno instrumento poderia causar transformação, impactar a vida humana, não é? E isso já existia num plano abstrato, né? Num plano interior na sua mente. Repito, né? Como alguém já disse, tudo que foi criado duas vezes. Foi criado primeiro na mente, né? Na perspectiva interior do seu Criador, e depois veio a existir, veio a realidade, veio a acontecer. Bem, quando nós damos asas a esse sonho, a oportunidade, né, a essa fantasia, a imaginar coisas até absurdas, né, coisas estranhas, coisas que são até impossíveis, né, de existirem, aí a gente está se permitindo ascender a um outro nível, ascender a uma outra categoria. Isso vai resultar, então, num sonho muito mais profundo, onde você começa a pensar agora maneiras de como realizar aquele sonho original, né? Então, todo sonhador, ele parte na frente. Ele é capaz de criar coisas e situações, experiências que vão impactar e transformar vidas. Eu tenho certeza que você é capaz de grandes realizações. Sonhe, nunca pare de sonhar. Acredite que você foi feito para algo mais, que você tem capacidades muito superiores que talvez você não esteja vendo, mas que estão aí. E tudo começa a partir do sonho. Tudo começa a partir dessa autopermissão de sair do comum, de sair do ordinário, de sair da média, de sair da fileira das Marias vão com as outras e ocupar um estado original. Talvez você tenha pensado em coisas e que considerou bobagem e não levou adiante porque não acreditou em você, ou porque pensou demais no que as outras pessoas iriam dizer a seu respeito. Sabe, gente, eu lembro de alguns anos atrás, acho que umas 2 ou 3 décadas atrás, mais ou menos, eu tive um sonho assim, foi algo fantástico. Eu sonhei um sistema de som interligado à televisão com Bluetooth e algo que você colocaria no ouvido e que você implantaria então um nervo no ouvido e poderia escutar, né, o som da televisão em qualquer lugar da sua casa, e você poderia controlar pela voz. Olha só, há quantos anos atrás nós nem imaginávamos falar em TV, smartphone, em Bluetooth. Eu usei esses termos aqui, mas claro, com o conhecimento que eu tenho hoje. E eu achei aquilo assim tão fantástico, sabe? E eu pensei, né, esses dias, poxa vida, se eu tivesse ido atrás disso, se eu tivesse me alimentado desse sonho, se eu tivesse cultivado esse sonho e procurado pessoas que poderiam possibilitar a realização disso, talvez eu tivesse antecipado a tecnologia que nós temos hoje nas nossas TVs, por exemplo. Então, porque faz muito tempo, eu lembro, acho que era adolescente na época, né? E as TVs ainda estavam saindo, né, praticamente, do preto e branco. Então, olha que coisa fantástica, eu lembro muito bem disso aí. E eu deixei morrer esse sonho. Eu deixei morrer porque achei que estava longe demais, porque era uma coisa absurda, porque não existia,
ou porque eu não tinha recursos para levar adiante, eu não tinha know-how, eu não tinha capacidade para isso, né? Então, quantas e quantas ideias você já teve que poderiam transformar vidas e também a sua realidade, que poderiam trazer prosperidade para a sua família, para a sua terra, para o tipo de negócio que você desenvolve, né? Porque, trocando em miúdos, essas criações, elas vão facilitar a vida das pessoas. Inevitavelmente, elas vão ajudar as pessoas a viverem melhor, a desenvolverem certas atividades com maior facilidade e eficiência, e todo mundo sai ganhando, né? Então, eu quero, com esse vídeo, né, estimular você a pensar, né, fora da caixa, né, assim que a gente diz, pensar além do que você está vendo ou acostumado a ver. Se permita esse lugar, essa oportunidade e vai escrevendo. Earl Nightingale, que era um desenvolvedor de pessoas lá da década de 60 ou um pouco atrás, ele deu assim conselhos muito interessantes a respeito do desenvolvimento de ideias. Ele diz: todos os dias escreva as ideias que você tem. Passe um tempo, algum tempo, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, seja o que for, e se concentre nisso, em pensar. Escreva em algum lugar, no caderno, né? Faça anotações dessas ideias que você tiver. Você vai ver que no momento vai ser difícil, você vai espremer e vai ser complicado tirar mais do que 3 ou 4 ou 5 ideias. Porém, no começo você também vai ter dificuldades de ver o valor delas, de ver a importância, mas com o hábito você vai ver quanta criação brilhante surge dali. Tá tudo aí, tá tudo na sua mente. Essa mente é espetacular, essa mente é maravilhosa, essa mente é um dos maiores presentes que Deus deu a você. Olha que coisa fantástica, não é? Deus nos deu a capacidade de nos comunicar. Deus fez todas as coisas, criou tudo, mas Ele falou com o homem, né? Lá em Gênesis, na Bíblia, diz que depois que Deus criou, Deus falou com o homem falou com Deus, né? Houve essa comunicação, houve essa interação. Nenhum outro ser na criação, né? Na terra, teve essas propriedades, né? Como o homem teve. Eu e você fomos dotados de uma centelha divina, uma centelha especial. Nós temos tanto de Deus na nossa vida, né? Nós temos essa capacidade criadora na nossa cabeça e que nós precisamos dar vazão a isso, estimular isto, né? Em nós, nas pessoas, em nossos filhos, nos outros. Nós precisamos começar em nós, acreditando no nosso potencial. Depois nós precisamos saber valorizar a opinião do outro, saber valorizar as ideias que nos trazem, mesmo que aparentemente pareçam ingênuas, simples demais, mas tudo começa assim. Se você souber cultivar, se você souber estimular, você vai ser beneficiado com essas ideias, com esses pensamentos, com essas criações suas e das pessoas que lhe cercam. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço para você e definitivamente um recado: nunca pare de sonhar. Sonhe, se dedique,
escreva, grave isso em algum lugar e põe em prática. Um grande beijo. Até a próxima.